E aí pessoal, tudo bem? Meu nome é Jéssica Fontes e eu tô aqui para falar um pouquinho sobre como estudar geografia para qualquer prova. E eu queria dar 5 dicas práticas de como a gente começar a estudar geografia, mesmo não sabendo nada, mesmo não gostando dessa matéria, que eu acho impossível, porque é muito legal. E se você veio aqui para assistir isso, fica ligadinho aí que eu já volto. Não sei nada de geografia. Gente, isso é uma mentira, tá? Porque a geografia, ela tá presente aqui no nosso coração, na nossa vida, na nossa sociedade. A geografia, ela é a ciência que estuda o espaço geográfico. Desculpa o barulho. É a ciência que estuda o espaço geográfico e basicamente a gente tenta entender, né, as ligações que existem entre a natureza e a sociedade, né, entre o meio ambiente e o ser humano. Então é por isso que a geografia ela é dividida em 3 partes. Geografia física, na qual a gente vai estudar a geologia, geomorfologia, clima, tá? E aí a geografia humana, que a gente pega aí população, urbanização, industrialização, geopolítica e assim por diante. E a gente também tem a geografia, que é a geografia do meio ambiente, que na verdade acaba sendo uma conexão entre essa geografia física e essa geografia humana, tá? Já que a gente precisa de uma ponte, né, de conexão e uma ponte de diálogo. E a geografia ambiental ela acaba surgindo nesse contexto, ela é bem recente nessa divisão e eu acho que ela é realmente muito importante e é uma das partes da geografia que mais tem caído em prova. Mas eu sei que você está ansioso aí para falar, para pensar, para saber como começar a estudar geografia sem saber nada, começar a dar um rumo na sua vida, um norte na sua vida. E a primeira dica que eu dou para vocês é: leia o edital. O edital ele tem uma bibliografia e essa bibliografia ela é importante porque muitas vezes mesmo, as provas, os textos das provas são retiradas, né, dessa bibliografia. A gente vai ter o Enem, ele é bem característico, né, porque ele é interdisciplinar, então ele acaba tirando muitos textos das provas dos livros de história e dos livros de geografia, ele acaba fazendo essa conexão de conhecimento, mas o Eustáquio de Sene, ele é muito utilizado, então ele é fácil de achar em PDF pela internet, assim como o Eustáquio de Sene, ele também é uma base muito boa para a prova da ESA, tá? Então aí para a prova militar, ela é importante. Já para a SpaceX, que é outra prova militar, a gente tem o Demetrio Magnoli, que é outro livro muito legal. Eu tenho 2 livros do Demetrio Magnoli e eu comprei assim por R$ 15 no beco, nesses bequinhos que vendem livros, nessas feirinhas. E é muito importante porque muitos textos que estão na prova, e eu considero os textos um pouco difíceis, né, de serem lidos, porque eles apresentam alguns conceitos mais pesados em relação à geografia, bem mais específicos, só que todos esses conceitos, todos esses textos estão no Demetrio. Então, se você quer estudar para SpaceX, vai lá, pega o Demetrio, lê os rodapés, que você vai se dar muito, muito bem. A segunda dica que eu dou é o seguinte, gente, estudem por contexto. Como assim estudem por contexto? Muitas vezes a gente acaba pegando os nossos conhecimentos, a gente aprende separadinho e a gente não consegue conectar esses conhecimentos. E aí o importante é vocês fazerem o seguinte: na hora de fazer exercício, né, porque a prática ela é muito importante, aí ó, mais uma dica, a prática é muito importante, o que vocês têm que fazer? Começa a fazer exercícios conectando os conhecimentos que vocês já aprenderam. Se vocês têm que fazer um exercício sobre erosão, façam um exercício também sobre urbanização, porque eles também estão conectados, ou também sobre geografia agrária, já que a gente tem essas relações, por exemplo, seu aumento de desmatamento, né, devido a aumento de áreas agricultáveis para soja, eu acabo gerando aí mais desmatamento, desproteção do solo, que acaba gerando mais erosão, ou falar de urbanização, né, expansão imobiliária, que acaba gerando mais erosão, impermeabilização dos solos e acaba levando mais erosão. Então, gente, estude aí por contexto, estude interdisciplinarizando os conhecimentos, porque é muito importante. A terceira dica, gente, tenha alguns conceitos bem delimitados, bem formados na sua cabeça sobre alguns temas. Por exemplo, a gente tem aí geografia agrária, urbanização, industrialização e população aí, pra mim, como os top 4, tá? Das provas tanto de vestibular quanto de prova militar.
E aí, gente, tenha alguns conceitos bem delimitados na sua cabeça. Por exemplo, de geografia agrária, entenda um pouquinho quais são os acontecimentos, né, que levaram, por exemplo, a Revolução Verde, a Reforma Agrária, vocês saberem bem, né, o que é o INCRA, o que foi a Liga Camponesa, o que é o MST. A gente pode também saber bem o que foi a Revolução Verde, a questão dos agrotóxicos, dos transgênicos e a sua atuação na sociedade. São temas que são importantes da gente saber bem, porque são questões gerais dentro da temática de geografia agrária. Dentro de urbanização, a gente pode pensar, por exemplo, no termos de metrópole nacional, metrópole regional, megacidades, megalópolis, cidades globais, né? E aí você tem alguns exemplos em relação a isso, tá? E é importante a gente conseguir, por exemplo, saber correlacionar isso com algumas questões de geopolítica. E urbanização, o que a gente vê aí de urbanização? A gente pode pensar em termos principalmente dos problemas que a urbanização trouxe, como por exemplo a macrocefalia urbana, a gentrificação, o aumento da violência, tá? E eu falo isso, gente, não somente para geografia, mas como atualidade como um todo, né? E também, por exemplo, para argumentação de redações. Recentemente a gente teve temas de redação falando sobre segurança pública no Rio de Janeiro, e vocês poderiam muito bem relacionar a questão da urbanização, né? Nossa urbanização, que ela aconteceu de forma rápida e acelerada, resultado, né, dessa industrialização tardia que a gente teve aqui no Brasil, e fazer uma redação ótima, ter uma argumentação histórica maravilhosa, tá? Então, não somente para geografia, estudar esses tipos de coisas também ajudam vocês a terem uma base muito melhor para saber argumentar dentro das redações de vocês. Um outro tema que eu gosto muito e, sinceramente, pra mim é que mais cai é a população. E aí, gente, população é um tema extremamente complexo, que vai desde migrações a questão de pirâmides etárias. Então, pode ser várias coisas. Então, é a parte mais complexa, mas que eu acho que é a parte da geografia que mais interagem com a nossa atualidade, com a nossa geografia atual, dos dias atuais. Quarta dica é a gente estuda em cartografia. Muita gente acredita que cartografia é uma coisa fácil porque envolve matemática, e aquelas pessoas que não gostam de matemática, elas odeiam e elas acabam não estudando e acabam renegando a cartografia, a marginalidade, né, dos estudos. Então não faça isso, treine bem. Por quê? A cartografia, ela envolve um complexo de coisas, desde a gente estudar fuso horário, a estudar a escala, a estudar a questão de GPS, de Google Earth. Mas tanto a parte de escala quanto a parte de fuso horário vocês podem aprender fazendo exercício, então é bem tranquilo. Então não jogue, tá, pro mundo subalterno a cartografia, porque ela é muito importante e quase sempre ela tá caindo de uma a duas questões em todas as provas, como as provas do vestibular, como as provas militares, e na hora a pessoa se confunde, fica perdida e acaba não fazendo essa questão. E a quinta dica muito importante também é o seguinte: faça revisões constantemente, porque a matéria de geografia, como faz parte da área das humanas, elas acabam gerando alguns probleminhas, porque são muito detalhes, e no final a gente acaba esquecendo algumas coisas relacionadas à geografia, e aí a gente precisa estar sempre revisando. Faça resumos, faça texto, faça mapas mentais, porque eles são muito importantes, porque aí vocês conseguem montar na cabeça de vocês, né, um esquema relacionado à geografia e não esquecer aquela matéria, tá? É isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado. Eu acho que com isso aí já dá pra começar a estudar geografia, já dá pra estudar, na verdade, começar a estudar qualquer matéria. Eu acho isso muito importante. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode pedir aí no box de perguntas, manda uma mensagem, manda um e-mail, me manda uma mensagem lá nas minhas redes sociais, que eu vou ter o maior prazer de responder. Até mais!